Boa noite, meu nome é Larissa de Almeida Trombini, sou estudante de Engenharia Civil, 4º ano, na Universidade de Taubaté, Unital. Este é meu trabalho de Física 2 do professor Anderson Barreira. Eu vou falar sobre energia nuclear. O que é a energia nuclear? Eu pesquisei diferentes definições, vou falar algumas delas. A primeira definição é a energia liberada quando ocorre a fissão dos átomos num reator nuclear. Ocorre em uma sequência multiplicadora conhecida como reação em cadeia. Segunda definição: energia de um sistema derivada de forças coesivas que contém prótons e nêutrons juntos como o núcleo atômico. Terceira definição: é a quebra, a divisão do átomo, tendo por matéria-prima minerais altamente radioativos como o urânio. Quarta definição: os prótons têm a tendência de se repelirem porque têm a mesma carga, positiva. Como eles estão juntos no núcleo, comprova-se a realização de um trabalho para manter essa estrutura, implicando em consequência na existência de energia no núcleo dos átomos como mais de uma partícula. A energia que mantém os prótons nêutrons juntos no núcleo é a energia nuclear. Quinta definição: alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de, através de reações nucleares, emitirem energia durante o processo. Baseia-se no princípio que nas reações nucleares ocorre uma transformação de massa em energia. A reação nuclear é a modificação da composição do núcleo atômico de um elemento, podendo transformar-se em outro ou outros elementos. Esse processo ocorre espontaneamente em alguns elementos. Em outros, deve-se provocar a reação mediante técnicas de bombardeamento de nêutrons ou outras. Sexta definição: a energia que o núcleo do átomo possui, mantendo prótons e nêutrons juntos, denomina-se energia nuclear. Quando o nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio, menos 235, dividindo-o com emissão de 2 a 3 nêutrons, parte da energia que ligavam os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Este processo é denominado fissão nuclear. Bom, existem duas formas de aproveitar a energia nuclear para convertê-la em calor: a fissão nuclear, onde o núcleo atômico se subdivide em 2 ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual ao menos 2 núcleos atômicos se unem para produzir um novo núcleo. A energia nuclear provém da fissão nuclear do urânio, do plutônio ou do tório, ou da fusão nuclear do hidrogênio. É a energia liberada dos núcleos atômicos quando os mesmos são levados por processos artificiais às condições instáveis. Todos os materiais são formados por um número limitado de átomos, que por sua vez são caracterizados pela carga elétrica de seu núcleo e simbolizados pela letra Z. Em física, a descrição adequada do átomo para a compreensão de um determinado fenômeno depende do contexto considerado. Para os objetivos deste artigo restrito às aplicações da energia nuclear, podemos considerar o núcleo como um composto de prótons, com carga elétrica positiva, e nêutrons sem carga. Ambos são denominados genericamente núcleos. A letra Z, que caracteriza cada um dos átomos naturais ou artificiais, representa o número de prótons no núcleo. A maior parte da massa do átomo está concentrada em seu núcleo, que é muito pequeno, 10 a menos 12 centímetros a 10 a menos 13 centímetros.
Prótons e nêutrons têm massa aproximadamente igual à ordem de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas e são caracterizados por parâmetros específicos, números quânticos, definidos pela mecânica quântica, teoria que lida com os fenômenos na escala atômica e molecular. Os prótons, por terem a mesma carga, se repelem fortemente devido à força eletrostática. Isso tenderia a fazer com que essas partículas se afastassem uma das outras, o que inviabilizaria o modelo. Mas como os núcleos existem, podemos concluir que deve-se existir uma força de natureza diferente da força eletromagnética ou da força gravitacional, e muito mais intensa que estas, que mantém os núcleos coesos. Quanto maior a energia de ligação média, soma de todos os valores das energias de ligação dividida pelo número de partículas, maior a força de coesão do núcleo. Este artigo irá tratar de energias nuclear, que está relacionada a essa força, bem como seus usos na sociedade. Decaimento nuclear. O decaimento radioativo ocorre segundo as leis da probabilidade. O processo é complexo e explicá-lo aqui fugiria do escopo deste artigo. Assim, basta saber que nele o núcleo se transforma em um outro elemento ao ter sua carga elétrica mudada pela emissão de radiação, mudando o número de prótons ou nêutrons. O decaimento pode ocorrer sucessivamente, causando uma cadeia de desintegrações, até que resulte um elemento estável. O tempo que um certo número de núcleos de um radioisótopo leva para que metade de sua população decaia para outro elemento por desintegração é denominado meia-vida do radioisótopo. A radiação emitida no decaimento é composta de partículas ou radiação gama e é característica do decaimento. Assim, os radioisótopos podem ser caracterizados por emissões produzidas no decaimento, que serve como uma assinatura para cada um deles. A desintegração pelo decaimento pode ocorrer espontaneamente ou ser provocada pela instabilidade criada em núcleos estáveis, bem como pelo bombardeio com partículas ou com radiação eletromagnética. Na natureza, os elementos apresentam-se geralmente como uma mistura de diferentes isótopos, estáveis ou radioativos. Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens. Como todos nós sabemos, a energia nuclear é uma das alternativas energéticas mais debatidas no mundo. Comenta-se, entre outros tópicos, se valerá a pena implementar centrais de produção nuclear ou se devemos apostar noutro tipo de energias que sejam renováveis, pois, como sabemos, a energia nuclear não é renovável. Uma vez que sua matéria-prima são elementos químicos, como urânio extraído de minerais, no caso do urânio, um dos minerais utilizados é a autunite. Bom, vou falar agora as vantagens. A principal vantagem é que não contribui para o efeito estufa. Outras vantagens são que não polui o ar com gases de enxofre, nitrogênio, particulados ou outros, não utiliza grandes áreas de terrenos, a central requer pequenos espaços para sua instalação, não depende da sazonalidade climática, nem de chuvas e nem de ventos, pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera, grande disponibilidade de combustível, é a fonte mais concentrada de geração de energia. A quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta. A tecnologia do processo é bastante conhecida. Os riscos de transporte do combustível é significativamente menor
quando comparado ao gás e ao óleo das termoelétricas, e não necessita de armazenamento da energia produzida em baterias. As desvantagens: necessidade de armazenar o resíduo nuclear em locais isolados e protegidos. Essa desvantagem provavelmente durará pelo menos uns 30 anos, a partir de quando já se esperam desenvolvidas tecnologias para reciclagem e reaproveitamento dos resíduos radioativos. Outra desvantagem: necessidade de isolar a central após o seu encerramento. É mais cara quando comparada às demais fontes de energia. Os resíduos produzidos emitem radioatividades durante muitos anos. Dificuldade no armazenamento dos resíduos, principalmente em questões de localização e segurança. Pode-se interferir como ecossistemas e grandes riscos de acidente na central nuclear. Bom, duas observações importantes é que, ao contrário do que muita gente pensa, a energia nuclear não é uma energia suja. Os impactos ambientais causados pela deposição dos resíduos radioativos não são muito maiores que os impactos ao longo ao lago de uma hidroelétrica. Bom, esse é meu trabalho de Física 2. Todos os dados foram retirados do site Energia e Ambiente e do site Biodiesel Brasil. Desde já, muito obrigada.